Temos bomba aí do Procurador-Geral da República contra o Braga Neto e o Bolsonaro. Eu vou falar em pleno fim de semana aí, véspera de Natal. Já estamos aí quase no Natal e segue trabalhando o Gonê e segue trabalhando o Alexandre de Moraes. Antes, lembrar aqui que às 19 horas temos um encontro aqui. Vamos lançar hoje a comunidade secreta do Plantão Brasil, relançar o curso do 0 a 1 milhão no YouTube e também vamos lançar aqui a primeira aula do curso gratuito de como combater a extrema-direita. Hoje o foguete vai decolar e o objetivo é que daqui 2 anos, em 2026, a extrema-direita tenha a sua pior derrota e nós faremos parte aí da vitória da esquerda, viu? Vamos agora falar sobre outra derrota aí da extrema-direita, agora no campo jurídico, senhor Procurador-Geral da República. Primeiro, vou refrescar a memória das plantonistas e dos plantonistas. No ano passado, em agosto, o tenente-coronel Cid, depois de 3, 4 meses preso, ele percebeu, ele e a família dele, que o advogado deles, que era ali pago por aliados do Bolsonaro, estava jogando todos os crimes na conta do Cid e estava aliviando para o Bolsonaro. Perceberam que daquela maneira o Cid ia acabar passando décadas preso e o Bolsonaro, se dependesse do advogado do Cid, não. O Bolsonaro ia acabar preso sim, mas se dependesse do advogado do Cid, o Bolsonaro ficaria solto e o Cid preso. Pois bem, trocaram de advogado. Chegou o advogado, o doutor Bittencourt. Doutor Bittencourt chegou e deu uma entrevista direto na Globo News. Foi a primeira entrevista que ele deu. Deu uma entrevista na Globo News, parece que ele é amigo da Andréa Sadi. E ele falou que o Cid não ia fazer delação. Disse, não vislumbramos nenhuma delação aí no horizonte, não está no horizonte. Não está no horizonte quer dizer o seguinte, não é que não está aqui, não está nem lá no horizonte, lá na frente, não vemos delação. Pois bem, menos de 3 semanas depois, estou falando aqui exatamente 19 dias depois dessa declaração, o tenente-coronel Cid prestou aí 16 horas de depoimento e nos dias seguintes prestou mais muitas horas de depoimento, foram mais de 30 horas que o tenente-coronel Cid falou, e foi anunciado que ele já tinha assinado os termos da delação premiada. Ou seja, em 19 dias ele falou que a delação não estava nem no horizonte, e em menos de 19 dias ele já tinha assinado a delação e começou a delatar tudo. Pois bem, agora temos uma situação parecida, tem algumas diferenças. O Braga Neto tinha um advogado, os aliados do Bolsonaro entendiam que o advogado do Braga Neto não é bom o suficiente e até culpavam o advogado pela prisão. Prisão não foi porque o Braga Neto cometeu um monte de crime e a Polícia Federal pegou as provas, não, é do advogado. E aí decidiram que iam mandar o advogado do Braga Neto embora e os aliados do Bolsonaro iam pagar um advogado novo para o Braga Neto. Lembremos, eles pagavam, ao que tudo indica, o advogado anterior do Cid. E o Cid não delatava com aquele advogado. Demorou para a ficha cair para os familiares. Ok, Braga Neto começa com um advogado novo que diz que ele não vai delatar, que não tem chance nenhuma de delação porque o cliente dele é inocente. Tá. Aí o Braga Neto vai com seu novo advogado, que tem contatos no meio jurídico e tudo mais. Primeira coisa que ele faz foi a primeira coisa que fez o advogado do tenente-coronel Cid lá atrás. Pediu um habeas corpus, pediu ali uma alvará de soltura. Solta o meu cliente, ele pode ficar em casa com tornozeleira eletrônica, com isso, com aquilo, com qualquer medida cautelar que você quiser. Mas só queremos que ele não fique preso, afinal ele é um cidadão idoso, ele é um pobre coitado, tadinho. Inclusive, o Braga Neto, ele tá numa sala, na prisão dele é uma sala, é mais ou menos, é parecido, que é bem melhor do que onde estava preso o Lula. O Lula ficou sequestrado pelo Sérgio Moro em Curitiba, 580 dias. O Braga Neto tá, a diferença é que o Braga Neto parece ser uma sala mais luxuosa ali do que estava o Lula. Pois bem, os militares disseram que tem até ar-condicionado na sala que está o Braga Neto, porque, olha, faz muito calor, e aí ele é um senhor idoso, a gente tem que prezar aí pelo bem-estar do prisioneiro. Olha, mas que nojo que eu tenho dos militares brasileiros. Que nojo que eu tenho deles. Era para jogar o Braga Neto numa masmorra. Era ali que devia ficar o Braga Neto pelo resto dos seus dias, se esse país tiver justiça. Mas, enfim, essa hora vai chegar, que muito em breve, quando ele for condenado, não vai poder ficar em complexo militar, não. Vai ser papuda pro Braga Neto. É banho gelado mesmo. Vai comer lá os nuggets que os bolsominions, quando foram presos na papuda, estavam reclamando. Teve um dia que o almoço foi nuggets. Vai ser esse aí o almoço do Braga Neto, tá?
Hoje em dia ele come lá a picanha que comem os milicos, que não servem para nada no Brasil, só para sugar dinheiro público e tentar dar golpe de Estado. Para isso que servem as nossas Forças Armadas. Pois bem, o Braga Neto, por enquanto, mas tá preso, né? O cara que é milionário, acostumado a tudo do bom e do melhor, tá preso, tá ruim. E lembremos, ele tá preso num lugar em que ninguém gosta dele. Porque ele tá preso ali num lugar em que ele estava incentivando a insubordinação contra os generais. Ele estava incentivando que coronéis, capitães, sargentos, etc, etc, se recebessem ordem contra o golpe de Estado, que eles ali se revoltassem contra seus superiores. Isso é imperdoável para um militar. Você pode xingar a mãe do militar, você pode até dar um tapa no militar, mas você não faça duas coisas que o militar aí, ele dá chilique. A primeira que você não pode fazer é falar mal das Forças Armadas. Xinga a mãe do cara, mas não fale mal da instituição Forças Armadas, que os militares, tem chilique. A segunda, que aí é imperdoável mesmo, e se eles pudessem, eles davam pena de morte para quem faz isso, é você incentivar insubordinação, você incentivar que uma quebra de hierarquia, que o inferior se revolte contra o seu superior. Para eles isso é imperdoável. Pois bem, tá lá o Braga Neto. Eis que o advogado manda soltar o Braga Neto e chega no Alexandre de Moraes. O Alexandre de Moraes podia já negar, mas não. Ele segue o trâmite e ele pergunta ali a opinião do Procurador-Geral da República. E aí, senhor Gonê, é para soltar aí o Braga Neto? Ele já é idoso, ele pode ser que tenha doenças, pode ser que ele venha a ter problemas aí por estar preso, ele aceita ficar sem redes sociais, aceita ficar com tornozeleira, sem se comunicar com outros investigados, prende ou não? Prende não, solta ou não? Eis que o Procurador-Geral da República, em pleno fim de semana de Natal, solta a seguinte: não é para soltar o Braga Neto. O oposto, a prisão dele é imprescindível para que a investigação continue agora, nesse momento. Ele cita exatamente o que ele falou quando pediu a prisão do Braga Neto. É imprescindível, tem que continuar preso. E ainda cita, não faz sentido soltar o Braga Neto e colocar medidas cautelares, sendo que ele já tinha medidas cautelares e ele descumpriu as medidas cautelares, porque ele, além de estar entrando em contato com outros investigados, e a Polícia Federal descobriu contato dele com o general Cid e com gente ali que era da família do Cid, ou seja, ele estava em contato, o general Cid é investigado. Ele estava em contato com um investigado e familiar, pai de outro investigado que delatou, que é o tenente-coronel Cid. Pior, a Polícia Federal encontrou documento em que ele tinha ali questões, até algumas respostas que ele conseguiu ali com gente ligada ao Cid, sobre a delação do Cid. Então você não está apenas entrando em contato para falar, e aí, meu camarada, tudo bem? Pô, que saudade sua, hein? Quando acabar a investigação a gente toma uma gelada. Não! Está entrando em contato para falar sobre a investigação. Pior, segundo o Procurador-Geral da... Não sou eu, Thiago, Procurador-Geral da República. O Braga Neto ainda estava interferindo nas investigações. Aí ele não usa a palavra, ele usa uma outra palavra, ele não usa a palavra intimidar, mas ele estava interferindo nos depoimentos. E eu citei aqui, a imprensa não deu muita ênfase nisso, eu fiquei assim, surpreso. Que o estopim para a prisão dele foi quando o general Cid estava depondo, foi perguntado sobre o Braga Neto e ficou hesitando, será que eu respondo ou não? Aí a polícia falou, pô, peraí, então o Braga Neto tá ali interferindo no depoimento do cara, isso é obstrução de justiça. Se tem alguém que pode colaborar com a investigação e deixa de colaborar porque ou o trem o está intimidando, ou pagando, ou qualquer outra coisa, não interessa como, se é por intimidação, se é por pagamento, se é por amizade, não interessa. Ou o trem está interferindo no depoimento ali desse alguém, então isso o trem está obstruindo a justiça. Então, mantenha-se preso o Braga Neto. A chance do Braga Neto ser solto hoje é zero. Zero. O Alexandre ainda nem tomou a decisão, mas a Polícia Federal e a Procuradoria-Geral da República já se manifestaram contra. Pior, a investigação da Polícia Federal já conseguiu acesso a cerca de 27 pendrives que tinham ali na casa do assistente do Braga Neto, que é o Flávio Peregrino. Segundo aí, quem teve acesso a isso, tem novas provas lá. E isso vai, inclusive, alargar a investigação. Quer dizer, se a investigação já estava se alargando, agora vai mais ainda, porque eles vão conseguir novos nomes.
Ou seja, o assessor do Braga Neto e o Braga Neto acabaram fazendo praticamente uma delação despremiada. Porque se a polícia... Uma coisa é o cara... E lembremos, o Peregrino já tinha dado depoimento, tá? Já faz meses. O Braga Neto também já tinha prestado depoimento. Se no primeiro depoimento o Braga Neto e o Peregrino falasse, ó, o cara chega e fala, olha, eu tenho aqui 27 pendrives, neles tem muitas provas, analisa aí, ó, tem isso, isso e isso no pendrive, ó, tem aqui um documento, ó, tem aqui isso, isso e isso, o cara não vai preso. E se for condenado lá na frente, pena bem pouquinha, capaz de nem ser preso. Se o cara ou ele chega no depoimento e fala, olha, realmente aconteceu isso, isso e isso, eu tenho muitas provas, posso fazer uma delação? Você tem o quê? Olha, eu tenho isso, 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 isso e isso, eu tenho as provas e posso entregar. Serve? A polícia faz com ele, ou o Ministério Público, um acordo de delação e pronto. Só que não. No depoimento eles negaram tudo. Aí não dá. Aí fica difícil. Aí a polícia chega na casa dele e pega as provas. Então, ele não forneceu as provas porque quis. Então, uma delação despremiada. Ele acabou delatando sem querer delatar, porque a delação estava na casa dele. O melhor é o burrão deixar o 8 de janeiro... Olha, 8 de janeiro de 2023. Aí a operação de busca e apreensão é em dezembro de 2024. Estamos falando aqui de 23 meses que ele teve para apagar as provas. Não apagou. Inclusive, e aí, segundo uma matéria que saiu no dia, e depois não saíram mais informações sobre isso em específico, a Polícia Federal foi o que desesperou o assessor do Braga Neto. A Polícia Federal descobriu num armário na casa dele, entre algumas roupas, um laptop, notebook. Tava lá, entre algumas roupas, e um disco rígido, um HD, a memória ali, né? Você colocar arquivos lá, ou seja, muitas provas, como se fosse um pendrive, só que maior. Também ali no mesmo armário, escondido entre as roupas dele. O cara achou que se a Polícia Federal fosse na casa dele, era só esconder entre as roupas, a polícia nem ia ver. É de uma burrice sem fim. Tá chegando no nível de burrice do Tenente Coronel Cid. É que o Tenente Coronel Cid tá em outro nível. O cara conseguiu a façanha de fazer uma delação premiada, delatou todos os coleguinhas e vai perder a delação lá na frente. E o pior, quando ele fez a delação premiada, a polícia ainda foi super, hiper, mega, ultra legal com ele, e minha opinião, muito mais do que deveria, e ainda fez ali, deu como premiação para a delação premiada do Cid, que ele não vai nem preso, nem o pai e nem a esposa dele, aliviou para todo mundo. Aí o cara, depois de fazer essa delação, ele consegue a façanha de perder a delação. Ele vai perder a delação. Ele vai perder a delação. Segundo aí, saiu essa semana notícias de fontes do Supremo Tribunal Federal e da Polícia Federal, a delação do Cid vai ser revista no julgamento. Então vão ser todos tornados réus, vão ser julgados, aí no julgamento vão falar, e a delação do Cid? Ele fica com os benefícios ou não? Segundo aí, fontes do STF, a chance dele manter os benefícios é pequena, é bem pequena. Eles dizem que vai ser reavaliada a delação ali no julgamento. Por quê? Porque o primeiro depoimento dele, aquele lá de mais de 30 horas, né? Foram 16 horas, depois mais 8, depois mais 6, foram muitas horas de depoimento. A diferença entre aquele depoimento e o último que ele deu, dizem aí, não vazou aí o depoimento inteiro dele, né? E tá 7 chaves guardado. A diferença é assim, avassaladora. É uma coisa que você fala, pô, peraí, você falou uma coisa, agora é outra completamente diferente. E aí, conforme a polícia vai descobrindo provas e ele é chamado para depor novamente, as versões do Cid vão mudando. O que, aí, segundo quem teve acesso às investigações, o que prova, não é que indica não, prova, não é indício, prova que ele estava encobrindo muita gente. O cara que faz delação premiada não pode encobrir ninguém. Esse é o problema. Você quer ter o benefício da delação? Você tem que falar tudo o que você sabe. Tudo o que sabe e tudo que você tem provas. Aí, no caso, o Cid tinha prova, ou você sabe que a polícia consegue as provas. O Cid tinha prova de muita coisa, ele tinha como fazer para falar para a polícia, olha, fulano, fulano e fulano fizeram tal coisa, ó, vai lá na casa deles que você pega. Não fez. Não fez. Aí a polícia, mesmo assim a polícia conseguiu pegar as provas. A polícia consegue pegar as provas, ele mudou. Então vai perder a delação o Cid, o Braga Neto, aí
Dizem aí, alguns na imprensa, eu vi alguns analistas aí dizendo essa semana, que tem uma chance aí do advogado novo do Braga Neto dele querer delação, dele tá falando que não, é só por falar igual fez o advogado do Cid. Tem uma coisa que vai ser mais difícil, segundo aí a própria imprensa, a Polícia Federal está averiguando, ele está sendo pago por aliados do Bolsonaro. Se o Bolsonaro está pagando o advogado do cara, não é para o cara delatar o Bolsonaro, concorda? Porém, segundo aí alguns, pode ser, o advogado ele não quer saber, já foi pago, se ele já foi pago, ele não quer saber, se ele achar que é o melhor é delatar, ele vai delatar. Lembremos que é um advogado que odeia o Bolsonaro, é o advogado do Braga Neto, tá? Ele também odeia o Braga Neto, o cara odeia o próprio cliente Bolsonaro. Espero que esse advogado, a não ser que o Braga Neto tenha alguma coisa assim que a gente não saiba e que seja muito escandalosa mesmo, que a gente fala, caramba, mas espero que não faça delação e seja preso. Ou faz igual o Tenente Coronel Cid, que aí é o perfeito. Ele faz a delação, ele fica como o dedo duro, fica odiado por todo mundo, e no fim ainda perde a delação. Aí aqui é uma beleza, aí é o melhor. Faz a delação, entrega tudo, fica com fama de dedo duro, alcahuete, e aí, no fim, ainda vai preso igual os outros, fica sem o prêmio da delação. Aí é que é bom mesmo. Lembremos, quando a delação é cancelada, a premiação é cancelada. A delação continua valendo, tá? Com as provas e tudo. Veremos. Aí está aí o Procurador-Geral da República falando, ó, o Braga Neto segue preso. Cada dia que o Braga Neto fica preso, é um dia a mais que ele tá lá pensando, pô, será que vale a pena eu delatar o Bolsonaro, sim ou não? Quanto mais ele ficar preso, como o caso do Cid, demorou 3, 4 meses. Vamos ver quanto tempo vai demorar para o Braga Neto falar, estão querendo me ferrar e jogar tudo em cima de mim. Pera aí, vou eu jogar em cima dos outros, antes eles na prisão do que eu. Vamos ver quanto tempo vai demorar. Eu peço aí a sua inscrição no canal e seguimos aqui na luta. Falou!